E ainda tem gente que diz que eu tenho impacto com o cara lá de baixo, mas Meu dar Deus. muita força pro cara lá de baixo. Olá pessoal, tudo bem? Nós sabemos muito bem como que está o mundo hoje em dia, né? As pessoas que dizem ser cristãs não dando um bom testemunho e ainda por cima eles ficam proliferando uma teologia liberal por aí. E sem enrolação, eu quero mostrar um vídeo para vocês que a gente vai reagir a esse vídeo e depois eu vou comentar um pouco mais sobre o que eles falaram nesse vídeo, tá? É uma conversa entre a Xuxa, a rainha dos baixinhos, a mulher pura que ama a Cristo e um pastor liberal, conhecido como Hermes. Tá? Então, vamos falar sobre esse assunto, porque ali ela defende a questão da homossexualidade, que Deus é amor, então Deus aceita as diversidades e tudo mais. Vamos assistir o vídeo. Eu quero que você assista o vídeo e entenda o tipo de Deus que a Xuxa acredita. Agora, o pastor ali, ele entende um pouco mais da Bíblia e mesmo assim ele fez um Deus segundo a vontade dele. Então, preste atenção em tudo que eles vão falar nessa live, tá? Vamos lá? Bíblia na tua boca não fica pesada. E eu não consigo entender muito as coisas da Bíblia. Eu não consigo, eu me pergunto, tanto é quando eu fiz o catecismo, eu perguntava coisas e a freira me mandou quase eu ir embora, entendeu? Porque eu perguntava, tipo, Adão e Eva é branco, como é que nasceu um preto? Então, como é que acontecia isso? Como é que aconteceu? E vem cá, se só era Adão e Eva, como é que... E aí os irmãos tinham relação entre eles, o pai e filho, mãe e filha, para depois continuar, se só tinham eles. E aí eu começava a perguntar e ela não sabia responder e me mandou embora com um bilhetinho para minha mãe para dizer que eu precisava fazer o catecismo e não fazer muita pergunta. Porque eu tenho coisas da Bíblia, naquela época, eu mesmo lendo a Bíblia não entendi, imagina hoje, mesmo com mais discernimento, eu leio coisas, eu faço uma interpretação completamente diferente do que talvez seja, e você tem ensinado a gente de uma maneira tão clara, tão suave, tu explica o evangelho, você explica a palavra de Deus, dizendo, ele não disse isso, ele falou isso, ele não quis dizer isso, vocês estão entendendo isso, é tão bom, Hermes, é tão bom, então eu quero agradecer, tem o nome de tanta gente que eu acho que deveria estar querendo falar isso para você, Olha só que interessante, né? Ela só conseguiu entender a interpretação da Bíblia a partir desse pastor. Por quê? Por que será, né? Você acha que ela vai pedir uma recomendação, por exemplo, para o Augusto Nicodemos, para o Hernandes Dias Lopes, ou para alguém, assim, Jonas Madureira, sobre um assunto específico, esses caras aí que são reformados? Não. Ela vai perguntar para um pastor liberal, então ela vai ouvir aquilo que ela quer ouvir. Aí ela fica falando, né? Nossa, eu louvo a Deus por sua vida, porque agora estou conseguindo interpretar a Bíblia e tudo mais. Isso aqui pra mim é hipocrisia. Ou seja, ela conseguiu arrumar um pastor que agrade o desejo dela, que entende ela. Aí fica difícil. Sabe por quê? Porque tudo vem agora com viés. Ó, eu quero inventar uma pauta negra. Então, eu vou tentar procurar alguém que manja da área, um teólogo, para me ajudar. Aí, o que ela faz? Ela procura um pastor liberal como esse daqui do vídeo. Olha só, o homossexualismo não é pecado segundo a Bíblia. Eu acho que não é pecado. Eu vou procurar um pastor que também fale essas coisas, que não é pecado. Aí encontra um pastor desse daqui. Aí fica difícil, né? A rainha dos baixinhos ser cristã. Fica difícil ser conservadora, procurando teólogos que são liberais. Mas vamos lá. Que delícia, viu? E estão levantando essas bandeiras de família tradicional, e em nome da família tradicional, que diz que foi Jesus que falou que tinha que ser assim, tanta gente morrendo, LGBTQIA+, que você tem falado com tanto carinho dessa tribo, que você fala com tanto carinho dessas pessoas, e as pessoas tratam como pecado, como pecadores, como que vai para o inferno, e berração, e nossa, tanta coisa. O que a Bíblia nos diz é o seguinte: a Bíblia condena a prática entre pessoas do mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher. Eu não vou falar a palavra aqui para que o YouTube não censure esse vídeo, tá? Você sabe do que estou falando. A Bíblia proíbe. E a Bíblia tem uma condenação. Quem pratica tais atos, certamente essas pessoas vão para o inferno e ponto final. Talvez você diga assim, Caio, mas essas pessoas, elas lutam todos os dias por causa desse desejo. Então, se você não quer ter relação com a outra pessoa do mesmo sexo, faça o celibato. Viva somente para o Senhor. Os desejos dificilmente vão sumir do nada, mas você
terá que lutar. Sabe por que o pecado sexual é muito mais difícil de vencer? Porque em muitas vezes está relacionado a alguma pessoa. Então, quando uma pessoa ela tem desejo por um homem, por exemplo, e essa pessoa também é homem, ou seja, você já sabe, né, um relacionamento lá entre dois homens. Essa pessoa, se ela cair nesse pecado sexual, vai ser um pecado que vai piorar a vida dela, porque teve relação com uma outra pessoa. Existem outros pecados, se tratando da área sexual, que dá para resolver. Por exemplo, a pornografia. Você tem contato visual, mas você não tem contato físico. Então, dá para você vencer isso, mas quando você tem um contato físico, né, as lembranças vêm, você cria um elo afetivo, se torna mais intenso. Então, lutar contra esse pecado se tornará mais difícil. É por isso que se uma pessoa está lutando contra esse pecado, ela deve buscar o celibato. Não tem jeito. Ela tem que viver para Deus, só para Deus. Os desejos virão, com certeza, mas a luta será diária. Essa pessoa terá que ser forte, terá que reprimir esses desejos. Infelizmente, é a única opção. Não dá para uma pessoa ser gay e ao mesmo tempo ela ser cristã. Não dá para uma garota ser lésbica e ao mesmo tempo conservadora e cristã. Não tem como. Não tem como. E o que a Xuxa está defendendo é exatamente isso, que você pode ser homossexual, que você pode ser lésbica sem problema nenhum e ser uma pessoa cristã. Então não dá para você ser as duas coisas. Vamos lá, ela vai falar mais coisas absurdas, tá? Tenho certeza que Deus deve olhar aqui para baixo e ver todo mundo com suas diferenças e dizer eu amo vocês igual, sabe? E eu vejo as pessoas aqui embaixo julgando, botando o dedo na cara dos outros, dizendo não, você não é amado, você não é filho de Deus, não, você é coisa do diabo, não, você é isso, você é um pecador, você é isso, você é aquilo. Como é que podem usar e dizer que ainda está na Bíblia escrito isso? E aí eu que tento conversar com pessoas estudiosas como você e outras pessoas, meu genro agora que sabe da Bíblia e é um... Deixa eu pausar aqui. Ela falou que Deus não condena essas práticas, né? Na verdade, o que essas pessoas usam, né, são aquelas frases de efeito e tudo mais. Por exemplo, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Aí você vai perguntar, por exemplo, pra Xuxa. Xuxa, essa frase tá na Bíblia? Eu tenho certeza que ela vai falar, eu acho que tá, porque fala que Deus ama o pecador. Mentira! Deus odeia o pecador e Deus odeia o pecado. Sabe quem são as pessoas que são consideradas filhas ou filhos de Deus? São aqueles que creem em Cristo Jesus. Esses são os filhos de Deus. Quem não crê em Cristo já está condenado. Então, só aqueles que creem em Cristo são considerados filhos de Deus. As outras pessoas sofrerão a ira de Deus. O João Batista disse isso. Olha só, aquele que aceitou o seu testemunho. Testemunho de quem? De Jesus. Jesus os tornou filhos de Deus. Essa é a palavra que nós temos na Bíblia. Agora, essa pregação aqui, essa teologia da Xuxa não tem nada a ver com o que está escrito na Bíblia, tá? Isso aqui é apenas achismo, não tem nada a ver, tá? Então, cuidado com essa teologia liberal, essa teologia de famosos por aí que ficam vendo aquelas frases de efeito, né, no para-choque do caminhão, no Facebook e acha que é bíblico. Não, não. Vamos olhar o que a Bíblia nos diz, tá? Vamos lá. Leitor assíduo e falo, onde está escrito isso? Onde está escrito essas coisas? E ele disse, não, é a interpretação de cada um. Claro que, mais ou menos ele fala isso, que se você quiser achar, você vai achar tudo. Você vai achar machismo, você vai achar homofobia, você vai achar tudo se você quiser. Mas a palavra de Deus, a palavra de Jesus, não tem isso, né? Não tem como ter isso. Se a gente levanta a bandeira que Deus é amor, não pode ter preconceito, não pode ter discriminação, não pode ter isso. E se você tirar o amor do cristianismo, não sobra nada, Xuxa. Opa! Ele falou uma coisa aí que é interessante. Na verdade, se você tirar a ira de Deus da Bíblia, não vai sobrar nada. A ira de Deus. É claro que o amor é fundamental, mas essa galera aqui vai começar a falar sobre um amor meio hippie, né? Um amor mais legalzinho de Deus,
que Deus ama o pecador, que Deus não condena o pecador, porque se o amor do pecador for maior do que o seu pecado, então Deus não vai condenar aquela pessoa. Esse é o tipo de teologia que esse pastor defende, tá? Então não caia nisso. Deus é amor? Sim, mas Deus é justiça. Deus também se ira todos os dias. Deus é misericordioso? É, mas também Deus é aquele que abre a ferida e fecha a ferida. Então não vamos ficar olhando apenas o lado bom da vida, o algodão doce da vida, aquela coisa boa, né, que agrada a todo mundo. Só que não. Não é assim que funciona a Bíblia. A Bíblia tem um contraste entre as coisas. Deus é santo, Ele é poderoso, Ele é soberano. Mas é o mesmo Deus que, assim como ama seus filhos, é o mesmo que envia muitas pessoas para o inferno. Então, cuidado, tá? Vamos lá. Nada. A melhor definição de Deus está lá na primeira epístola de São João. Deus é amor. Só que tem uma turma que gosta de fazer acréscimos. Então, Deus é amor, mas... Não tem mas. Deus é amor e ponto. Essa turma que ele tá falando, eu faço parte, tá? Porque eu não creio que Deus é somente amor. Deus é justiça. Deus também, ele é aquele que é soberano, aquele que é poderoso, é aquele que condena pessoas ao inferno. A maior prova de amor que nós temos na Bíblia está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O maior amor que nós temos na Bíblia foi o sacrifício de Cristo por pecadores, por pessoas maldosas que o crucificaram, que o mataram, que o negaram 3 vezes. Então, esse é o amor que nós precisamos. Mas Jesus dizia, arrependei-vos. Jesus dizia o seguinte, raça de víboras. Julgai segundo a reta justiça e não segundo a aparência. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro amor de Deus. Agora, esse amor que esse pastorzinho aqui está falando, eu não conheço. Mas Deus também é justiça. Sim, mas a justiça de Deus decorre do amor. É por Ele nos amar é que Ele é justo. É por Ele nos amar que Ele se importa com as minorias, com aqueles que mais sofrem. Mais uma vez eu vou falar da minha filha que foi criada, acostumada com conviver com tudo e com todos, e hoje ela sendo evangélica, ela já ouve tanta coisa truncada, e ela chega para mim, ela fala assim, mãe, a coisa mais bacana que tu me ensinou é que a palavra de Deus, ou Jesus, ou como tá no amor. Então, acho que quando a gente levanta realmente a palavra do amor, a gente está perto dele, ponto final, entendeu? Olha, Hermes, vou te falar, Deus me ama e muito. Minha mãe é a maior prova disso, minha filha é a maior prova disso, a minha vida, o meu trabalho, tudo que eu tenho, tudo que eu recebi, tudo que eu recebo. E ainda tem gente que diz que eu tenho impacto com o cara lá de baixo, mas dar muita força pro cara lá de baixo, porque tudo só pode vir lá de cima mesmo. Tem que só agradecer o cara lá de cima, porque tudo que eu tenho só vem de lá mesmo. Sabe, mesmo, não tem como vir de outro lado. Que bom que Deus te escolheu. Obrigada, tá, Hermes? E obrigado a oportunidade de dividir isso com você, Xuxa. Obrigada. E deixa eu também te agradecer pelo livro que você me enviou e aproveitar e dizer que eu vou lhe enviar também aquele... Olha só o livro que ele vai enviar para a Xuxa. Preste atenção. Vamos lá? Livro meu sobre homossexualidade, da sombra da lei à luz da graça. Por Quero favor, muito te enviar esse livro. E tá só no Amazon, você me falou que só baixa no Amazon. Sim, isso, sim. Você me disse isso. Homossexualidade, da sombra da lei à luz da graça. De todos os meus livros, hoje é o livro mais vendido, porque há uma demanda muito grande. Onde eu explico, através da Bíblia, que homossexualidade não é pecado. A diversidade é parte da criação de Deus. Ninguém nasceu homossexual como castigo. Pelo contrário, eu acredito que a existência do homossexual, da transexual, de todas as... Tá, peraí. Quem falou, ou qual teólogo que falou isso, que o homossexualismo, né, ou quem nasce gay e tudo mais, quem nasce lésbica, é um castigo de Deus? Eu nunca falei isso. Eu creio o seguinte, que a pessoa com o tempo, ela vai tendo ali momentos na vida dela que vai se inclinando para o pecado sexual. E a única saída diante disso é exatamente tentar lutar contra isso. Agora, se a pessoa deixar se inclinar a esse pecado sexual e aceitar simplesmente porque as pessoas estão falando, aí não tem jeito. A pessoa vai ser considerada um simpatizante do movimento LGBTQIA+, ou seja, vai se tornar um gay, uma lésbica. É assim que vai acontecer. Tem cristão que tá na igreja,
confessou Cristo como seu único e fiel Salvador e luta contra isso. E luta contra isso. Agora, falar que isso é um castigo, aí não é a minha ideia teológica. Falar que quem nasce dessa maneira é um castigo. Em primeiro lugar, ninguém nasce gay. Ou nasce homem, ou nasce mulher. É com o tempo que esse desejo vai se desenvolvendo. Né? Às vezes uma criança ali, uma criança que ficou sem o pai e teve uma empatia maior com a mãe, começou a gostar das coisas da mãe, ou vice-versa. Então, as coisas que vão acontecendo na vida fazem com que essa pessoa se torne um gay ou uma lésbica. Agora, falar que isso é um castigo de Deus, aí já é algo grave. Tem que ter embasamento bíblico para falar isso, porque a Bíblia não ensina isso. Na verdade, é o seguinte, na Bíblia, essa prática entre pessoas do mesmo sexo não era permitido. Então, para que os hebreus iriam falar sobre isso, que era um assunto que já estava resolvido? Agora, quando entra ali o pessoal do movimento helenista e tudo mais, que tinha a língua grega, aí começa um pouco mais essa relação de paganismo, na época de Jesus, por exemplo, mas Paulo também não fala muito sobre isso. Entretanto, apesar de tudo que aconteceu, existem algumas menções que falam sobre o homossexualismo. Inclusive, Paulo vivia em uma época que isso estava acontecendo de uma forma mais intensa. Por isso que Paulo é um dos primeiros a falar sobre esse pecado. Né? Temos lá o pecado de Sodoma e Gomorra, que fala um pouco sobre isso, mas Paulo ele enfatiza mais ainda, porque era muito mais comum na época de Paulo. Então, estava bem esclarecido que isso era pecado. Agora, a gente fica relativizando isso, falando que não é. Aí vem esse pastor, lê a Bíblia da forma que ele quer, interpreta da forma que ele quer e cria um livro. Aí várias pessoas caem na armadilha dele e começam a ler esse livro achando que o livro é ok. É um livro bom teologicamente, mas é uma porcaria. Essa é a verdade. É uma porcaria. Tá? Então não presta. Uma teologia que não está de acordo com a Bíblia não presta. Tá? A Bíblia por si, ela se interpreta. Não precisa ter um livro explicando sobre um assunto e tentando reinterpretar a Bíblia. Isso não existe. Tá? Isso daí é falta, na verdade, de vergonha na cara de acreditar na Bíblia como realmente ela é e de acreditar que os pecados que estão ali são pecados de verdade. E precisamos parar de ficar relativizando o pecado, passando a mão na cabeça das pessoas, do ego das pessoas, falando, olha só, você é um pecador, mas Deus te ama. Chega disso. A nossa mensagem deve ser, se arrependa dos seus pecados. Você é filho da ira. Venha para o Senhor e você será amado. Essa é a mensagem, tá? Vamos lá? Letrinhas do LGBTQIA+, é Deus nos desafiando a amar. É Deus nos desafiando a romper com a nossa hipocrisia. E isso daí, na verdade, o que ele está fazendo, na verdade, é preconceito. Porque ele fala o seguinte, porque Deus castigou as pessoas de nascerem assim, para que nós, cristãos, pudéssemos amar a eles. Isso daí, na verdade, é preconceito da parte dele. Porque ele está falando que é uma maldição. E nós, né, cristãos, conservadores, nós não falamos que é uma maldição. De jeito nenhum. E ele está falando que é. Então, o preconceito vem a partir dele. Porque se ele afirma isso e ele não tem base teológica para afirmar que isso é verdade, aí se torna um perigo. É claro, tem alguns pregadores pentecostais por aí que falam isso, né? E tem um pastor por aí que é muito famoso, que já falou que a marca de Caim é a pele negra. Isso é um absurdo, não tem base bíblica. É a mesma coisa de falar que é um castigo, né, das pessoas nascerem homossexuais, um castigo vindo de Deus. Então, devemos tomar cuidado com isso. Tomar cuidado. Nem eu afirmo essas coisas. Então, precisamos olhar em uma perspectiva mais bíblica. Agora, não caia, tá bom? Na ideia da Xuxa, a rainha dos baixinhos, a grande santa das crianças, que ama as crianças e que nunca serviu ao diabo. Então, não caia nas ideias dela, tá bom? Nem desse pastor aí, que é liberal dos grandes, tá? Assim como Caio Fábio, entre outros, tá? Você, desigrejado, aceitando ou não, Caio Fábio é um liberal. Esse daqui também é um liberal. Aceita que dói menos, tá? Aceita que dói menos. Para de ficar defendendo esses caras aí. Então tome cuidado com aquilo que você está ouvindo por aí. O diálogo até parece piedoso e tudo mais, mas conduz à morte, tá bom? Conduz à morte. Sendo assim, muito obrigado, tá bom? Por ter ficado até o final desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Ó, e lembrando, tá bom? O nosso curso sobre louvor e adoração,
como analisar uma música gospel, já está disponível. É só você se tornar membro aqui do canal e você já pode assistir as nossas aulas, tá? Chega de cantar heresia na igreja, tá bom? Chega de cantar raridade, chega de cantar sabor de mel. Pare de cantar músicas antropocêntricas no momento do culto. Saiba separar as músicas corretas, tá? Para cada culto específico, né? Tem um culto que tem uma pregação com um certo tema, então terá um louvor assim assado. Nesse curso você vai aprender sobre estrutura musical, louvor no Antigo e no Novo Testamento, o ritmo musical correto para cada culto e várias coisas, tá? Então acessa aqui a nossa área de membros, tá bom? Você se tornando membro, vai ser R$ 49,90 o valor do curso. Você já pode assistir às aulas. Então, Deus te abençoe e até mais.